Shibone Besami Olá, gente, Shalom, Shalom, estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis e hoje é dia 24 de maio de 2022, 23 de Ar, do ano de 5.782 da criação. Então nós estamos no 38º dia na contagem do Homer, 38º dia na contagem do Homer. E nos nossos estudos diários, nós estamos no estudo diário do Guia Beninoa, e no estudo diário do Guia nós estamos no capítulo 5. Esse capítulo 5, ele vem falando sobre a conexão que há entre o povo de Israel, ou seja, o povo judeu, e os Beninoa, ou seja, as nações. Então daqui nós vamos aprender mais um pouquinho sobre mais um detalhe nessa conexão que há, e vamos ver quando acontece de a providência divina colocar diante um do outro um judeu e um Benoa, ou seja, um judeu e um não judeu e um gentil. Qual é o motivo? Qual é o propósito disso acontecer? Existe algum propósito quanto a isso? É que nós estaremos vendo hoje. Então hoje nós estamos na segunda edição, na página 30. Página 30, na segunda edição. Na primeira edição do Guia Beninoa, você vai encontrar na página 27. Na página 27 na primeira, na segunda edição na página 30. Estamos no capítulo 5, no parágrafo 4. Parágrafo 4 do capítulo 5. Está escrito dessa forma que quando a providência divina coloca em contato um judeu e um não judeu, o motivo principal é para que o judeu possa ensinar o não judeu as 7 leis dos filhos de Noé. Então, esse é o motivo principal por qual acontece esse encontro. Geralmente, esse encontro pode ser dado de várias formas, né? Mas a citação da fonte aqui, essa fonte aqui, ela cita o exemplo em que o Rebbe de Lubavitch explica, de repente no comércio, o judeu está vendendo alguma coisa, o não-judeu está comprando alguma coisa dele, e aí, nessa compra, nessa venda, surge uma brecha ali, uma oportunidade, e esse judeu acaba falando sobre as 7 leis, a missão divina do Benoa de cumprir essas 7 leis e suas ramificações. É essa oportunidade, né? Existe uma oportunidade única aqui nesse contato. E é muito importante essa oportunidade estar sendo aproveitada. Então daqui nós vemos que constantemente, o exercício da missão do povo de Israel ensinar as nações é algo notório, tá? De ensinar as nações nas 7 leis de Noa, nas 7 leis noéticas e suas ramificações. Ou seja, conscientizando de que o papel de responsabilidade de missão divina, de elevar as centelhas divinas neste mundo, e que tanto o brasileiro, o italiano, o francês, o holandês, o alemão, o americano, ou seja, aquele que não nasceu de uma família judia, né? Aquele que não nasceu de um ventre judaico, ele tem a missão divina também de cumprir as leis que Hashem deu a ele. Quais são essas leis? São as 7 leis universais. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não praticar atos imorais, não maltratar os animais e praticar a justiça. E promover a justiça, praticar a justiça. Estabelecer tribunais de justiça, leis justas e também atos de amor e fazendo aquilo que é justo no dia a dia. Então daqui nós encontramos dentro desse papel, dessa missão divina, a proximidade, não somente a proximidade, como o exercício na prática de como essa transmissão desse conhecimento ele é feito, né? Logicamente, também em outras circunstâncias é ótimo, mas sempre que isso acontece é em torno de quê?
de dar a conhecer a missão divina de cada um. Cada ser humano tem uma missão divina. Na verdade, tudo tem uma missão divina. Não somente seres humanos têm uma missão aqui na Terra. As pedras, a folha da árvore, as frutas as hortaliças, o gato, o cachorro, o coelho, todo ser vivo tem uma missão divina para ser cumprida aqui. E, logicamente, o ser humano como também a parte disso e como a coroa, né? A coroa, a coisa mais importante dentro da criação do mundo foi aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o ser humano, ele tem essa missão também. Todo ser humano tem uma missão. Então, quando o Benoa ele traz santidade para esse mundo, quando ele cumpre, melhor dizendo, as 7 leis e suas ramificações, ele está trazendo mais santidade para este mundo. Ele está trazendo mais Kedushá para esse mundo. O que significa isso? Significa que ele está trazendo mais luz. A luz inunda mais esse mundo. Quanto mais luz, quanto mais coisa boa você faz, mais luz você traz para este mundo. Quanto mais luz você trazer para este mundo, melhor esse mundo vai ficar. E assim vamos ajudando o povo judeu a construir uma moradia para Deus aqui neste mundo. Porque esse é o propósito divino, desde a criação. Que o Criador possa habitar entre os humanos, né? Para que ele possa habitar entre os humanos. Ou seja, a presença dele, a Shekinah, a presença dele possa habitar entre os seres humanos. Então esse foi o estudo do Guia Beninoa do dia de hoje. Então, continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, agora nós estamos na mitzvah diária de Birat Hashem. Já explicamos que Birat Hashem significa abençoar a Deus. Pode ser também traduzido como falar bem, bem dizer, também até mesmo pode ser traduzido como louvar a Deus. Todos estão corretos. Até porque louvar significa reconhecer a existência de Deus, correto? Louvar significa um elogio, você reconhecendo, falando quanto Deus é grande, quanto Deus é bom, quanto Ele é maravilhoso, quanto o Criador é maravilhoso nas nossas vidas. Então daqui, a gente está na terceira ramificação, e já faz alguns estudos que nós estamos na terceira ramificação, porque estamos aprendendo sobre a ramificação de servir a Deus, de fazer Avodat Hashem, que significa servir a Deus. Você tem o dever de servir a Deus. Você tem esse dever de servir a Deus. Esse dever de servir a Deus, já foi explicado que servir a Deus é você fazer suas preces, as suas orações ao Criador. Então, está lá registrado no livro de Shemot, conhecido também como Êxodo, no capítulo 23, versículo 25, e você servirá a Hashem, seu Deus. Então, já aprendemos que orar verbalmente a Deus pelo menos uma vez por dia e sempre que necessário, expresso de uma maneira adequada que inclua tanto louvores a Deus quanto os pedidos de suas próprias necessidades. Louvor a Deus aqui, como foi dito, é o reconhecimento da grandeza de Deus. Para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar na oração, os Rabanim formularam textos padronizados para as orações, conhecidos como Sidur. Os Bnei Noah devem recitar o Shema 2 vezes ao dia, conforme Hida explicou, e servir a Deus por meio da prece. Os Sidurim fornecem orientações excelentes e os Bnei Noah podem usar a maioria dos textos de oração do Sidurim. Sidur é um livro de orações. Atualmente foi desenvolvido o Sidur Bnei Noah para a comunidade fazer suas preces de forma segura. O Sidur Bnei Noah, quem desejar adquirir, se quiser, pode chamar no privado ou no meu WhatsApp 22992073070. A recitação dos salmos também é uma forma totalmente eficaz de se dirigir a Deus.
Então, a gente agora vai aprender mais um passo sobre esse serviço a Deus que nós estamos falando, a oração. E é dito que existe uma pergunta, né, que geralmente as pessoas fazem, que essa pergunta: eu preciso estar inspirado para orar? Ou seja, o dia que eu não estou bem, eu preciso orar. O dia que eu não estou legal, eu não estou sentindo que eu quero orar. Eu devo orar até mesmo assim? Essa resposta vai ser respondida. Aliás, esse conteúdo que nós vamos tratar aqui agora neste momento, se você quiser acessar, Guia para Oração, tá? No site Benenoa Brasil, você pode encontrar lá também. Está escrito que isso se aplica mesmo que alguém não se sinta inspirado a orar. Na verdade, aplica-se especialmente quando não se deseja rezar, ou seja, fazer suas preces. A oração é a causa, não o resultado, de sentir nossa essência espiritual. Se esperarmos pelo sentimento certo, passamos fome de energia espiritual tão necessária. Quando a oração parece trabalhosa, dificultosa, sabemos que ela está dando certo. Então, daqui nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos que nós não devemos ser movidos pelas emoções ou pelos sentimentos, ou tipo, não, eu estou sentindo que eu não devo orar hoje. Não, isso não pode ocorrer, tá bom? Muitas vezes esse reflexo de um impulso pelo próprio Yetzirah, ou seja, pela má inclinação que você tem do ser humano. Todo ser humano tem, tá? Todo ser humano tem. Todo ser humano tem uma má inclinação, ele tem impulsos para o lado contrário à bondade. Isso é chamado de Yetzirah, em hebraico. Então, daqui, nós entendemos o seguinte, que o ser humano ele tem a sua razão, ele tem a sua consciência, ele é capaz de raciocinar. E o motivo pelo qual o nosso cérebro está localizado na cabeça e não no peito, significa que a nossa razão ela tem que estar acima dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não quer dizer de forma alguma que ter sentimentos é algo ruim, ou que a pessoa se emocionar seja algo que não é legal. Não, claro que não, é algo maravilhoso. É bom? Claro que sim. Mas o principal motivo da prece, ele deve ser a sua razão. Então você deve sempre entender que mesmo que não esteja sentindo necessidade de fazer suas preces em um determinado tempo, você vai fazê-la mesmo assim. Às vezes, o fogo ele pode ser aquecido de uma forma bem fácil. Outras, é necessário colocar mais lenha, é necessário abanar mais, é necessário procurar uma lenha melhor, é necessário utilizar algum outro combustível para que esse fogo possa ser aceso. Mais difícil do que o fogo ser aceso é mantê-lo aceso. No entanto, quando você se esforça, trabalha, se autotrabalha para que esse fogo constantemente possa ser abastecido, com o decorrer do tempo, isso vai se prolongando e você vai ver que aquele sentimento que não brotava se tornará algo constante dentro das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sentimentos, das suas afeições em geral. Continuando o nosso estudo das 7 leis de hoje, nós estamos também estudando o Sidur Benenoa, já faz praticamente alguns dias, hoje é o terceiro dia da semana, desde o primeiro dia, 3 dias já de estudo do Sidur Benenoa. Antes de nós aprendermos e entrarmos mais profundos dentro das preces diárias, estamos fazendo uma introdução ao conceito da prece, né, para a gente poder saber o que fazer
como fazer, mas estando preparados para isso também. Então, no estudo de hoje, você pode observar no nosso estudo diário que você tem em PDF, que foi disponibilizado. Hoje a gente vai aprender um pouquinho o conceito de serviço a Deus. Existem dois tipos de serviço, tá? Você pode prestar um conceito ordenado ou você pode escolher o caminho errado de fazer aquilo que não é ordenado. O conceito de serviço ordenado, ou seja, é Avodat Hashem, significa o serviço ordenado a Deus. E tem o outro, o Avodat Zarah, que é o serviço que não foi ordenado por Deus. Que Deus não ordenou, e muito mais que Deus não ordenar, ele até proibiu fazer alguns tipos de coisas. Isso geralmente a gente chama de idolatria. O Avodat Hashem nós chamamos de adoração, correto? Então, são essas duas partes desse serviço. Então, vamos aprender um pouquinho agora sobre o serviço a Deus, que é Avodat Hashem. No nível ainda mais elevado, a prece se torna avodá. A Torá nos ordena servir a Deus com o coração. E os sábios questionam: que espécie de serviço é o serviço do coração? E respondem: é a prece. Neste sentido, a prece significa a purificação do coração e de nossa natureza. O sentido simples de avodar é trabalho. Trabalhamos com material cru e o convertemos em produto refinado e acabado. Removemos as impurezas e transformamos em algo útil ou belo. Do mesmo modo, cada pessoa está cheia de maravilhosos tesouros de caráter como recato, bondade e outros traços positivos naturais. Mas, às vezes, estão soterrados e cobertos por solo e poeira, que devem ser removidos. Falamos de uma espécie de bom caráter como refinado, ou de caráter refinado, simplesmente. Implica em um grande esforço superar coisas como orgulho, ira, ciúmes e traços negativos semelhantes. A tefilá, no sentido de avodá, ou seja, a oração, a prece, no sentido de serviço, é a refinaria na qual as impurezas de caráter são removidas. Estes maus traços de caráter provêm da alma animalesca do homem e são naturais a ela. Mas somos dotados de uma alma divina, que é uma centelha da própria divindade e o repositório de todas as maravilhosas qualidades que tornam o homem superior aos animais. Durante a prece, a alma divina fala a Deus, e até a alma animal se enche de santidade. Tornamo-nos clientes, melhor dizendo, cientes, das coisas que são verdadeiras e verdadeiramente importantes. Mesmo quando oramos por vida, saúde e sustento, pensamos nessas coisas no seu sentido mais profundo, uma vida digna de ser chamada vida. Saúde não só física, mas, sobretudo, espiritual. Sustento, aquilo que realmente nos sustenta neste mundo e no vindouro. Torá e Mitzvot. Então, daqui, gente, nós aprendemos nesse estudo de hoje do Sidur Ben Noa. Lembrando, quando eu estou falando do Sidur aqui, eu estou falando, é claro, do Sidur Ben Noa, tá? E se você ainda não tem o seu Sidurim, você não tem o seu Sidur Ben Noa, você pode estar entrando em contato conosco. O Sidur Ben Noa é um Sidur. O que é um Sidur? Já explicamos o que é um Sidur. Um Sidur é um livro de orações sequencial, do qual consta tudo aquilo que você precisa para fazer o seu serviço de adoração a Deus, para você se conectar a Deus. Então é muito importante nós entendermos que quando vamos falar com Hashem, não somente nós estamos apenas falando,
mas estamos dentro de um processo de refinamento. Muitas pessoas acabam perguntando: o que eu preciso para me refinar? Principalmente, o primeiro passo no seu refinamento: fazer preces. Recitar Terrilim é bom para se refinar, porque o Terrilim é uma prece, inclusive, né? Então você pode estar fazendo esse constante serviço de oração do seu dia a dia, e separando esse momento de conexão com o Eterno, entendendo que muito mais do que palavras, você está tendo uma conexão íntima naquele momento. E muito mais do que falas, você está se auto-refinando enquanto você está falando. Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque isso também faz parte de uma intenção de conexão com Hashem. Ou seja, chamamos isso de Kavaná. Pode ser chamado de intenção, ou se você quiser, também pode ser chamado de foco. Ter foco, né? Ter foco, é claro, é importante na vida. Então, é necessário ter essa intenção adequada para fazer as suas preces. E, com certeza, você fazendo isso estará ajudando dentro desse processo do Tikkun do mundo, né? Ou seja, Tikkun é reparação, tá? Retificação do mundo, consertar. Nós estamos aqui para consertar o mundo. É uma das suas missões neste mundo. E você tem os meios adequados para fazer e ter sucesso nessa missão. Então, gente, no estudo diário das 7 leis de hoje, nós tivemos alguns aprendizados e, primeiramente, nós descobrimos que quando um judeu e um não-judeu, eles estão próximos, ou seja, um filho de Israel e um não-judeu, eles estão próximos, o que acontece? Existe uma comunicação em relação à missão divina dos não-judeus, ou seja, da humanidade em si. E qual é a missão divina deles? Cumprir as 7 leis e suas ramificações, e assim nós somos instruídos diretamente. Essas ocasiões acontecem para ter como cumprir a missão divina e ter o conhecimento da mesma. Aprendemos também no estudo de hoje que a nossa prece, mesmo quando nós não estamos com vontade, desejo, ou nos sentimos desanimados, Deus nos livre disso. No entanto, mesmo nestes momentos difíceis, não devemos deixar de fazer as nossas preces, as nossas orações, nosso serviço. Então, devemos entender que a nossa razão ela deve sobressair sobre nossas emoções. Aprendemos também no estudo de hoje, aprendemos que é muito importante entendermos o conceito de avodá, o conceito de serviço, que quando nós estamos fazendo nossas preces, estamos ao mesmo tempo nos refinando. Então, a melhor forma de você começar o seu processo de refinamento é se aplicando às suas preces diárias. Então, gente, esse nosso programa, ele só é possível graças ao nosso projeto que nós temos, é o Projeto Hassidos. Nesse projeto, nós estudamos as 7 leis em forma de um curso didático. Durante 10 meses, nós temos um curso didático, do qual as pessoas aprendem lei por lei, ramificação por ramificação, detalhe por detalhe, segundo as Zalahot dos próprios Beninoa. Nós aprendemos diretamente na fonte dos sábios, explicado cada parte, como praticar, de que forma fazer, de que maneira, como fazer corretamente. Então, se você deseja também estudar conosco, pode me chamar no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 22 992 07 30
70 22 992 07 30 70. Então você pode me enviar uma mensagem e se inscrever no nosso curso. Nós estaremos iniciando no próximo domingo mais uma turma e provavelmente vamos iniciar outras após. Mas para que deixar para depois, você pode fazer sua inscrição até sexta-feira. Para fazer sua inscrição, é só chamar no próprio WhatsApp, o qual foi mencionado. Então aqui a gente vai chegando à reta final do nosso programa de hoje, no qual nós aprendemos muita coisa importante, muita coisa legal. E você está de parabéns se você chegou até aqui e conseguiu ouvir, estudar e aprender. Palmas para você. Muito positivo, muito bom. Eu sei que você está aplicando na sua vida diária, em cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Está crescendo, se elevando a centelha divina, trazendo santidade, trazendo mais luz. Realmente, os Beninoa são praticamente maravilhosos em cada dia. E eles estão mudando e transformando esse mundo em algo muito melhor. Vamos mais alto, vamos nos elevar ainda mais. Rumo a quê? Rumo a construir neste mundo uma moradia para o Criador. Esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, com muito sustento, saúde, proteção e várias brahot, várias bênçãos maravilhosas esteja inundando a sua casa e a casa de seus familiares. Shalom, shalom.